superar dores do passado. E quando nós lemos na palavra de Deus, nós temos exemplo para tudo, para todas as coisas. Nós temos ensinamentos bíblicos que nos servem de bússola para nortear a nossa vida. E o Espírito Santo, a gente sempre ora, pede ao Espírito Santo para que fale através de nós. Não tem nada a ver conosco, mas que seja através de nós, por meio de nós. E nós percebemos que passamos por tempos onde as pessoas carregam fardos pesados, carregam mochilas muito pesadas nas suas costas, de coisas que aconteceram há muito tempo, coisas que aconteceram há um tempo bem distante, e que muitas vezes esse passado se torna presente. Muitas vezes porque nós falamos assim, nós temos que esquecer. Perdoar não é esquecer. Esquecer significa amnésia. Mas quando a gente olha no dicionário, e eu fui procurar, o que significa esquecer? É colocar de lado. É não trazer a lembrança. Não está dizendo tem amnésia. Amnésia é outra parada. Agora significa, você não deve ficar lembrando toda hora das coisas que aconteceram na sua vida, para que você tenha uma vida equilibrada em Deus. E nesse tempo nós temos percebido e visto pessoas que estão carregando fardos pesados demais, carregando mochilas pesadas demais, de coisas que aconteceram ao longo das suas vidas, e não conseguem mudar o rumo. E quando nós começamos a carregar fardos, quando começamos a trazer mochilas, quando começamos a trazer problemas que aconteceram no passado, histórias, situações que aconteceram na família, situações geracionais, nós começamos a carregar um peso muito grande sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre a nossa emoção, e muitas vezes deixamos de viver algo sobrenatural da parte de Deus, porque ainda estamos aliançados, ainda estamos firmados em dores do passado. Mas eu quero te animar nessa noite, eu quero avivar você, eu quero avivar a tua fé nessa noite, porque onde Jesus Cristo chega, a cura vai chegar. Ei, igreja, onde Jesus chega, a cura chega. Aonde Jesus passa, aquilo que era dor agora se transforma num novo comportamento. E tem ações que pertencem a Deus, mas tem comportamentos que pertencem a nós. Tem atitudes que pertencem a nós. Deus vai fazer a parte dele, mas nós faremos a nossa parte. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que a gente vai falar sobre um homem que passa muito rapidamente na Bíblia, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Um homem chamado Jabes. Possivelmente você já ouviu falar sobre esse homem, possivelmente você já ouviu várias pregações sobre ele, mas nessa noite o Espírito Santo diz assim: é preciso que as dores cessem, para que coisas novas comecem a chegar. Diz a Bíblia, Jabes, o 9, foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos falar juntos. E Deus atendeu o seu pedido. Depois que ele ora a Deus, o que aconteceu? Deus atendeu o seu pedido. Foi só para ensaiar. Mais forte agora, o que aconteceu? Deus o seu pedido. Espírito Santo que está aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, revela-nos, Senhor, a tua vontade diariamente.
E cura-nos, Senhor, de todas as nossas mazelas e dores. Espírito Santo, não tem nada a ver com o homem, com uma mulher, tem a ver com a tua palavra. E a tua palavra, ela confronta e conforta e transforma. Que o Senhor nessa noite possa transformar e possa trazer à luz aquilo que nos traz a libertação para uma vida nova. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Superando as dores do passado. O passado, ele pode influenciar mais do que nós gostaríamos. O passado, de vez em quando, há dores que por muitas vezes nós não conseguimos superar. Existem traumas que acontecem na nossa vida, que às vezes a pessoa faz terapia há muitos anos, e aquele trauma, aquela dor, aquela situação, ela é complicada de muitas vezes sair. Ela sai, mas existe um processo até a pessoa ser curada. E existem feridas que muitas vezes são realizadas, são feitas em nós, são causadas a nós, e que muitas vezes elas ficam latentes na nossa vida. Aquela ferida fica ali meio que aberta, e todas as vezes que alguém toca naquela ferida, a gente sente dor. Quando nós sofremos uma injustiça, quando alguém nos trai, quando alguém fala mal da gente, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a nossa tendência é repetir essa história, é falarmos dessa história. Já viu que uma pessoa, quando ela está doente, ela tende, aonde ela chega, a falar a respeito da sua dor. Começa um assunto, o assunto é sobre política, daqui a pouco a pessoa está falando sobre a dor, daqui a pouco fala sobre relacionamento, a pessoa desvia o assunto e canaliza para a dor. Todos os momentos dessa pessoa aparece a dor. Há traumas que querem se recusar a sair da nossa vida, a sair da nossa história, e muitas vezes eles se manifestam como forma de fantasmas. Aparece, some, aparece, some. Jabes, ele era da tribo de Judá, cujo nome de Jabes, o significado seria louvor. Porém, quando ele nasceu, sua mãe não ergueu um hino de louvor pela vida de Jabes. A mãe dele simplesmente levantou um monumento à sua dor. A mãe coloca o nome dele, nós tínhamos muito isso do significado. Quando você começa a ler a genealogia, a gente fala assim, para que eu estou estudando isso? Não, que é filho de não sei quem, geração de não sei quem. Meu Deus, o que eu estou entendendo? Não estou entendendo nada. Sabe por quê, gente? Nós estudamos a genealogia para a gente entender que existe uma raiz, que existe uma família, que existe uma geração, que você é oriundo de alguém. Por isso vem citando na Bíblia a genealogia. E a mãe de Jabes agora não levanta um louvor dizendo, bendito seja o nome do Senhor, assim como Ana fez quando Samuel nasceu. Ela cantou, ela bendiz bendizer o nome do Senhor pela vida de Samuel. Agora a mãe de Jabes não relata o seu nome, mas levanta um monumento pela dor. Ela diz assim: olha, esse menino aí, parafraseando, ele me trouxe dor, essa gestação me trouxe dor, esse nascimento me trouxe dor, essa gravidez me trouxe dor, essa situação me trouxe dor. Aquela mulher está dizendo assim: essa criança está nascendo a partir de uma experiência de dor. E quando nós falamos a nível de gravidez, imagina aquela época que não tinha anestesia geral, e a pessoa nascia de parto normal, sem preparo algum, era gritava e tal, nascia criança. Aquela mãe está levantando um monumento de dor, lembrando a respeito do seu nascimento. Sua mãe, ela pretendia, ela queria perpetuar a história desse filho e as grandes aflições e terríveis sofrimentos que ela enfrentou na sua gravidez.
Ela não estava falando, Manassés, o Senhor me fez esquecer. Ela está dizendo, Jabes, aquele que trouxe dor. E naquele momento, Jabes foi presenteado com esse nome para perpetuar uma história de dor. Você já reparou que existem famílias que vão perpetuando histórias, vão repetindo as mesmas histórias? E alguém diz assim, Néia, isso aí só pode ser geracional, isso é maldição geracional. Queridos, a Bíblia diz realmente que existe uma maldição hereditária, geracional. Ela diz que pode vir até a 4ª geração, mas a mesma Bíblia que diz que pode vir até a 4ª geração, ela diz assim, o Senhor é aquele que veio para abençoar até 1000 gerações. Não é a 4ª, é 1000 gerações. Meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, a minha geração será alcançada, será abençoada, será abençoada, será abençoada. Igreja, a nossa geração será abençoada, porque Deus prometeu e Ele faz. Tinha tudo para dar errado. Já tinha um nome esquisito, já tinha uma dor ali nascente, latente. Mas agora Jabes, ele mesmo falou assim, ei, eu vou ter que mudar essa história aí. Eu vou ter que modificar, porque o meu nome já está profetizando o meu futuro. Quantas vezes nós profetizamos o nosso futuro? Eu falei hoje pela manhã na oração. A irmã que está ali atrás falou comigo, acho que a Rita falou, nós estamos estudando Jeremias de manhã, 6h45. E quando a gente olha, tem mães, tem pais, que quando uma situação sai diferente na vida com os seus filhos, adolescentes, começam a profetizar, perdem o equilíbrio e começam a profetizar palavras ruins na vida dos filhos. Maldito, esse menino não serve, não vai dar em nada. Esse garoto, essa menina, eu não disse que não ia dar em nada. Esses pais começam a profetizar que os seus filhos não vão chegar a lugar nenhum. E quando você faz isso, você está dizendo assim, olha, eu estou abrindo as portas, eu estou profetizando que o meu filho, que a minha filha, que a minha geração não será bem sucedida. Porque assim como o homem se vê, assim o homem será. Aquilo que você profetiza é aquilo que se torna real. Jabes, desde o seu nascimento, tinha uma história de dor, tinha um nome de dor, tinha tudo para dar errado. E já profetizavam coisas ruins a seu respeito. No entanto, esse nome, essa história, foi o início para uma grande virada na vida de Jabes. Tem situações na nossa vida que começam erradas. Tem situações na nossa vida que parece que vai dar errado. Tem situações na nossa vida que parece que a vida está de cabeça para baixo. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Tem horas que a vida precisa estar de cabeça para baixo, para você acertar o caminho, para você acertar a estrada que você precisa seguir. Jabes começa errado, mas ele pediu a Deus que modificasse a sua história. O primeiro ponto que Jabes faz é o seguinte: pediu a bênção de Deus sobre a sua vida, e em vez da continuidade da sua dor. Você não vê Jabes falando assim, ai minha dor, ai que sofrimento, ó dias, ó céus, ó azar, ó mãe, culpada é a mãe. Freud dizia que toda a culpa era da mãe. Tudo que acontecia de ruim, a culpada era a mãe. Mas queridos, quando nós olhamos para Jabes, nós vemos que ele teve um comportamento diferente em relação à dor. Ele não procurou culpados, ele não procurou saber a história da dor. Ele começa a ter um comportamento diferente de tudo que se esperava dele.
teoricamente a gente espera que uma pessoa que tenha passado pela dor, ela fique chorando, se lamentando. Ei, queridos, existe o tempo que você senta, existe o tempo que você chora, existe o tempo que você lamenta, existe o tempo que você fica no mimimi, mas existe o tempo que você precisa se levantar do chão e começar a clamar ao Deus Todo-Poderoso para que a situação seja mudada. Neemias fez isso. Neemias ouviu a história da destruição de Jerusalém. Neemias fica triste com a situação. Neemias 6 fala sobre isso. A partir do capítulo 1, Neemias ouve aquela situação. Neemias sabe que a cidade está embaixo de escombros. Neemias ouve, Neemias senta, Neemias chora, Neemias levanta. Neemias diz assim: ei, não adianta eu ficar chorando por aquilo que já aconteceu. Tem situações que você precisa se levantar diante do que aconteceu e dizer: o meu Redentor vive e por minha causa Ele se levantará. Ei, eu vou repetir para você que ainda não acordou: o meu Redentor vive e por minha causa Ele se levantará. Ei, não adianta ficar chorando a vida inteira. Tem horas que a gente chora, tem horas que é necessário, tem horas que a gente acolhe. Quando a gente lê Eclesiastes 3, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Então não adianta você ficar sentado em cima de um ciclo, em cima de uma fase e não mudar. Se minha mãe não tivesse feito isso, se o meu pai não tivesse feito isso, se o meu patrão não tivesse me demitido, se meu filho não tivesse dito isso para mim, se o pastor não tivesse me tratado daquele jeito, nós teremos sempre uma história de reclamação. E muitas vezes a injustiça acontece mesmo, faz parte da vida. Jeremias fala dessa situação da cidade. Jeremias está dizendo assim, olha, tem um versículo em Jeremias, salvo engano, acho que é o 11 ou 7, ele diz assim: o Senhor diz para Jeremias: não adianta nem orar, nem ore, porque o pecado desse povo já chegou no limite. Nem adianta orar, porque agora eu vou castigá-los para que eles aprendam. Jeremias começa a anunciar que o povo precisa de arrependimento, e arrependimento é mudança de vida. Se você pecou, se você errou, você não adianta ficar com remorso, você tem que se arrepender. E quando a gente se arrepende, a gente não comete mais o velho pecado. O pecado não fica fazendo parte da nossa vida. Nós mudamos a nossa vida a partir do momento do arrependimento. E nesse período, a igreja precisa ouvir a respeito: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus está chamando um povo que precisa se arrepender. Deus está chamando um povo que precisa ter mudanças de comportamento. Eu quero estar na igreja, eu quero sentar, eu quero louvar, eu quero adorar, mas eu não quero mudar. Deus está dizendo assim: acabou o tempo da brincadeira, do leitinho. Está chegando o tempo que você precisa modificar a sua vida. Primeiro ele pede a bênção a Deus. Ele pede mais influência. E olha o que o versículo está dizendo: Jabes, um homem mais respeitado da sua família. Pequenininho o versículo. Respeitado. O que é ser respeitado? É onde você está, as pessoas vão dizer: esse nome é forte, esse nome tem peso. Jabes, um homem respeitado, ele pede a Deus para alargar suas fronteiras. Em vez de viver um diagnóstico de sombrio imposto a ele, tudo estava dizendo para ele assim: você veio de sofrimento, você veio de uma situação ruim, você vai viver essa situação ruim. Aí Paola, sabe o que ele faz? Ele não aceita aquele diagnóstico, ele não aceita aquele nome, ele não aceita a situação imposta a ele.
E ele primeiramente vai consultar a Deus, vai clamar a Deus, e olha o que ele pede: Deus, alargue as minhas fronteiras, Deus, abra meu caminho. Queridos, muitas vezes nós queremos receber algo de Deus, Deus quer fazer, Deus continua fazendo, mas muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Por isso que a gente tem que orar pedindo ao Espírito Santo que direcione a nossa oração. Espírito Santo, aquilo que eu estou pedindo errado, me ajude, para que eu peça certo. Então, primeiro ponto, ele procura Deus. O segundo ponto, o que ele faz? Ele pede livramento a Deus. Ele pede livramento para o seu passado. Seu passado de dor, que aquele passado não influenciasse o seu presente, nem apagasse a expectativa do futuro. O passado, quando não resolvido, ele atrapalha o teu presente e ele vai atrapalhar o teu futuro. Quem paralisa é o passado, é a experiência dolorosa do passado que para o nosso presente e impede a gente de chegar no futuro. Hoje à tarde eu estava atendendo um rapaz que ele está em São Paulo, ele é militar. E eu me lembro que eu dei o primeiro emprego para a mãe dele. E ele, algum tempo atrás, 2020, a mãe me liga e fala assim: Neia, ora, porque ele não passou nesse concurso militar. Ora, e ele está muito mal, ele está com ansiedade, ele está triste, mas ora aí, amiga. Eu falei: vamos orar é comigo mesmo, falar com Deus é comigo mesmo, adoro falar com Deus. E aí começamos a orar. Eu falei: Deus, ele se preparou, ele estudou, ele está preparado, ele está apto, ele precisa, Senhor, Senhor, haja na vida dele. Eu sei que passou 1 mês, 2 meses, ele entrou no outro concurso militar. Entrou. E aí durante um tempo ele ficou muito ansioso, foi para São Paulo, interior de São Paulo. Parará, tcharará, estudou. E aí essa semana ele me procurou para terapia. E eu falei assim: como é que você está? Eu tinha até me esquecido que ele já teria se formado. Eu falei: você ainda está estudando? Ele: não, já me formei, já sou oficial. Eu falei: uau! E ele falou assim: mas eu estou com medo. Eu estou com medo, porque a cobrança está muito grande aqui. Eu estou com medo, porque a expectativa que eu tinha uma ideia dessa área, e quando eu me deparei com ela, eu vi que não é bem desse jeito. Eu imaginava que tudo fosse muito certinho, tudo muito organizado, e agora não é isso. Aquele rapaz está sofrendo de uma decepção. Está sofrendo de uma coisa que ele queria muito, que ele almejou muito, que ele estudou muito, e agora ele está com medo de não conseguir dar conta da atividade que ele queria tanto. Eu falei assim: deixa eu te lembrar, tá? Que minha oração não é brincadeira, não. Vocês pediram para orar para você entrar. Agora não vê que não adianta pedir para sair, que eu não vou orar para você sair. Você precisa ir dentro e entender o que Deus quer trabalhar com você aí dentro. Se você está aí ansioso, preocupado, com medo, se você está decepcionado porque não é do jeito que você esperou, é mais uma oportunidade de você ver Deus na sua vida aí dentro desse serviço. E ele falou: mas eu não sei se eu vou aguentar. Falei: vai aguentar sim, Você pediu para entrar, agora você não vai pedir para sair. Agora tu vai aguentar, tu vai ser treinado aí. E você a partir de hoje vai mudar o seu linguajar. Você vai começar a dizer: o Senhor me colocou aqui, o Senhor me colocou aqui, então só o Senhor me tira daqui. Então, em nome de Jesus, que todo medo saia, e para a glória de Deus, ele ficou calmo lá e eu vim para cá. Sou dessas, né, Maiara? Não tem como recuar. Quem milita não tem como recuar. É uma carreira. Mas muitas vezes o medo da insegurança, da reprovação, faz com que a pessoa tenha medo de seguir em frente. A gente tem medo de ser reprovado. A gente tem medo que alguém diga que a gente é inadequado, que a gente não serve. A gente tem medo que a coisa dê errada.
A gente tem medo que alguém diga que tu não é bom. A gente tem medo de tentar alguma coisa e a coisa não dá certo, queridos. Mas a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. O não você já tem garantido. Você tem que partir para cima do sim. E Jabes já tinha um futuro já determinado pelo seu nome. Mas Jabes não para diante da situação. Jabes diz assim: eu vou falar com o Todo-Poderoso. Eu vou dizer para aquele que pode mudar o presente e o futuro. Eu vou consultar a Deus, eu vou falar com Deus, porque eu sei que a minha oração será respondida. Ele pede a boa mão de Deus sobre ele. Deus, que a tua boa mão esteja sobre mim, a fim de que ele pudesse se desvencilhar, se liberar dos traumas da família. Sabe o lugar que mais gera trauma? Aonde? Na família. Na família, gente. Porque na família a gente fala a verdade. Porque na família a gente diz tudo que a gente quer dizer. Lá fora não, no trabalho não, a gente pensa no que vai dizer. Mas em casa a gente rasga o verbo. Em casa a gente diz tudo que a gente quer dizer. Então aonde é o maior gerador de trauma? Na família, na formação, na criação. Como a criança interpreta, percebe as ações dos pais. Eu disse domingo na Manancial pela manhã, falando do Janeiro Branco, do mês de conscientização da saúde mental. Eu falei a respeito que quando você atende criança, você não trata a criança, você tem que tratar os pais. Porque o problema não é a criança, o problema é o pai e a mãe. A criança é um reflexo do que você tem em casa, do que você transfere para ele. Ai, Elzineia, pelo amor de Deus, é verdade. Porque a criança vai receber conhecimento, vai receber aprendizado, vai receber influências do que você faz. Do que você faz. Então essa criança, ela vai crescendo, vai virando adolescente e vai percebendo o mundo da maneira, da experiência que ela viveu na sua casa. Então os traumas já vêm da família. Mas o trauma não é para a gente simplesmente pegar. O que é o trauma? O trauma na linguagem da medicina é quando você, por exemplo, estou aqui passando, encostei aqui, bati a minha perna, na hora eu estou com sangue quente, não senti nada, mas depois de algum tempo, alguns dias, você olha no espelho e diz: gente, tem um negócio verde aqui, tá roxo. O que é isso? Meu Deus, meu coração. Os hipérboles, né? Ai, meu coração. Isso é o trauma. Bateu, passou dias, apareceu a cor, o roxo. Nas emoções, o trauma não aparece assim, com cor. O trauma vai aparecer diante das situações que nós vivemos. O trauma vai aparecer, por exemplo, está dirigindo, aconteceu um acidente, bateu com o carro, num sinal. Todas as vezes, enquanto você não é curado do trauma, que você pega o carro, tem pessoas que sentem calafrios, tem pessoas que sentem taquicardia, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que não querem parar no sinal. Por quê? O inconsciente traz para o consciente aquilo que está armazenado. Isso é o trauma. E muitas vezes o trauma para a sua vida. Ai, a minha família, todo mundo é divorciado. Ninguém é feliz no casamento. Olha o trauma. Não vou namorar ninguém, porque todo homem é igual. Porque toda mulher é igual. Generaliza. A pessoa que passa por um divórcio traumático, todo divórcio é traumático, porque você tem um pedaço da pessoa e leva um pedaço da pessoa. Então é um trauma, é uma dor. Então quando as pessoas entram num novo relacionamento, elas têm medo de se entregar, elas têm medo de serem abertas, porque elas têm medo que a história se repita na vida delas. Isso é o trauma.
Por isso que a gente cuida do trauma. Porque quando você é curado do trauma, aquela situação não te paralisa. Quando você é liberto daquela situação antiga, do passado, o teu presente não te paralisa. E muitas vezes não é consciente, é inconsciente. Tem pessoas que começam um relacionamento, vai indo muito bem, daqui a pouco terminei. Quando vai ficando sério, terminei. Quando está perto de casar, terminei. Ei, por que você terminou? Não sei, não entendi bem. É o medo do trauma, da experiência passada. Jabes agora tinha todo o know-how, toda a competência para se sentir traumatizado, para dizer assim: eu nasci da dor, eu causei dor para minha mãe, eu causei dor para minha família, eu sou alguém que trouxe dor. Ele poderia ficar no mimimi, ele poderia ficar no choro, na vitimização, no coitadismo, mas Jabes não, ele se levanta e muda a situação. Tem gente que vive no coitadismo. Isso acontece comigo. Porque você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei, tá? Se você soubesse o que eu enfrentei, você não falaria assim comigo. Se você soubesse da minha história, você não falaria assim, você não agiria assim. Traz o passado para o presente o dia todo. Queridos, se nós queremos ter uma vida transformada e curada, a gente tem que tratar o trauma. E depois nós temos que ir para Romanos 12, que fala a respeito da transformação da nossa mente. A transformação é tirar aquilo que é velho e trazer o que é novo. É deixar o que é velho para trás, prosseguir para o alvo, que se chama Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando você tem medo, você não enfrenta. Quando você tem medo, você fica paralisado. Jabes não, ele vai embora. Meu Deus, a hora. Não vou cansar vocês. E nesse contexto que ele fala, para que Deus o atenda e alargue as fronteiras, na última parte diz assim: e Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu o seu pedido. Tem pessoas que querem receber de Deus, mas não oram. Tem pessoas que querem receber de Deus, mas não quer ter comunhão com Deus. A gente gasta horas na internet, no Instagram, no Facebook. Gastamos horas no LinkedIn. Gastamos horas no Telegram. Gastamos horas em todas as redes. Até naquela de vídeo. Agora eu estou também lá. Eu sou atualizada, tá? Gastamos horas. Não tem problema você ter rede social. Mas o grande problema é que pessoas estão perdendo o tempo de comunhão com Deus para se prender a uma rede social. Tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Você tem tempo para falar de alguém, você tem tempo para tantas coisas. Tem jovens jogando a noite toda e dormindo o dia todo. Tem jovens que passam a noite toda no jogo online. E durante o dia estão dormindo. É o excesso. Hoje nós temos no Código Internacional da Doença o CID, que é o vício de celular. O celular se tornou um vício, uma doença hoje. A gente não tem o equilíbrio nas coisas que nós fazemos. Diz a Bíblia que Deus atendeu a oração de Jabes e concedeu tudo o que ele tinha pedido. O trauma, ele precisa ser apresentado a Deus. O que você viveu tem que ser apresentado a Deus. Você tem que falar. Você tem que falar para Deus. Mas eu tenho vergonha de falar. Não fica com vergonha não. Você tem que falar para Deus: Deus, eu passei isso, eu vivi isso. Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer ouvir da sua boca aquilo que está te fazendo mal, aquilo que tem paralisado a tua vida, aquilo que tem paralisado a tua história. Deus, Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele quer ouvir dos seus lábios aquilo que você está sentindo. Há quanto tempo Deus não ouve a sua voz?
Há quanto tempo você não tem um momento com Deus? Há quanto tempo você não tira um tempo para poder falar com Deus? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Você não tem intimidade com Deus? E muitas vezes nós passamos pelo deserto. Sabe por quê? No deserto é um momento de aprendizado, de treinamento. E aí o crente está reclamando, estou no deserto, mas só reclama no deserto, só reclama do deserto, mas é no deserto que você precisa começar a falar com Deus. Eu estou passando aqui, eu estou vivendo isso aqui, mas eu creio que esse deserto não é para o meu fim, esse deserto é para a glorificação do teu nome, esse deserto é para o meu crescimento, esse deserto é para a transformação da minha vida. Sabe o que o texto de Jabes nos ensina? Que não importa, pega essa palavra aí agora, hein? Não importa o começo que nós temos, se de lutas, se de dores, de privilégios, de alegrias, de oportunidades, sempre é possível dar a volta por cima e se tornar respeitado aos olhos de Deus e dos homens. Não interessa o ambiente onde nós nascemos, ambiente traumático, ambiente de crítica, ambiente de palavras ruins. Não importa, é possível dar a volta por cima e destacar o quê? O respeito diante de todos. Não importa de onde você veio, qual é a sua estirpe, qual é a sua família. Aquela família ali é toda desonrada, aquela família ali é toda ruim. Você não é todo mundo. Você está nessa família, mas você não pertence. Sabe por quê? Quando você recebe Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida e a tua vida é transformada por Ele. Não interessa o tamanho da nossa dor, não importa o tamanho da sua dor, não importa aquilo que você passou no teu passado, o abandono. Não importa se alguém foi embora e te largou. Não importa se alguém te abandonou na hora que você mais precisava. Não importa se aquela pessoa não te ajudou como você ajudou aquela pessoa em outro momento. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, é possível dar a volta por cima, de cabeça para cima, e dizer: o pior já está passando, porque o novo de Deus está chegando. O novo de Deus está chegando. E tem muitas pessoas que estão tão adoecidas que quando o novo chega, ela não sabe reparar, ela não sabe agradecer, ela não sabe viver o novo de Deus. Sabe por quê? Está presa ao passado, está presa a traumas do passado, está presa àquilo que aconteceu. Você não é aquilo que te aconteceu, você é aquilo que a Bíblia diz que você é: filho amado, lavado, remido, resgatado. Esse é o teu nome. Oh, aleluia. Jabes tem um início doloroso, mas tem um final de glória. Eu profetizo muito para as meninas que vão casar. Eu sempre profetizo para as meninas que vão casar. Eu digo assim: um dia Deus vai mandar um príncipe para você. Um dia Deus vai mandar um príncipe para você. Será? Aí elas ficam tudo assim, se cutucando, dizendo tipo assim: será que é verdade? Quando você duvida do profeta, você que deixa de receber. Porque Deus tem compromisso com a palavra que é liberada através do profeta. O profeta é a boca de Deus aqui na terra. Então o compromisso de Deus é com o profeta. Então quando o profeta fala, você pega a palavra. Sabe quando você não recebe? Quando você não crê que Deus faz. Você está na igreja, você vem para a igreja, você vem segunda, vem terça, vem quarta, vem domingo. Ai, Deus vai fazer. Está fazendo nada. Eu não confio em Deus, eu não confio no profeta. Queridos, se Naamã não confiasse no profeta, Naamã não teria ido até o profeta. E Naamã vai até Eliseu e diz assim: eu vim aqui porque alguém mandou eu vir aqui. Olha, tipo assim, o que é que eu preciso fazer? E o profeta Eliseu disse: ei, você vai lá no Rio Jordão, e você vai se banhar 7 vezes. 7 vezes. Aí ele fala assim: mas no Rio Jordão? No Rio Jordão tem muita gente. Estou parafraseando. No Rio Jordão tem muita exposição. Pessoas me dizem que não vem à frente na hora da oração porque tem vergonha. Você tem vergonha? A unção está aqui. Deus está fazendo. Tem gente recebendo. E tem gente não vivendo porque está com vergonha.
quando ele pede a Deus, aí o filho dele disse para ele assim: mas meu pai, se o profeta não tivesse pedido alguma coisa tão mais difícil, você não faria? Ele pensou bem, caiu a ficha dele e ele disse: é verdade, eu vou fazer. E quando Naamã chega ali no Rio Jordão, que ele se banha a primeira, e ele olha, ele se banha a segunda, e ele olha, porque a gente fica olhando, né? A gente ora uma vez, a gente já cai em evidência. A gente ora uma vez, a gente já fica esperando. Será que mandaram um e-mail? Será que mandaram mensagem? A gente ora 2 vezes, a gente já quer milagres. A hora terceira e já quer milagres. Queridos, tem que orar 7. Tem que mergulhar 7. Tem que mergulhar 7. O profeta chegou e falou para o jovem assim, o jovem que servia a ele, diz assim: ei, vai ali, olha, vê se há sinal de chuva, vê se tem. O garoto foi lá, olhou a primeira, não, não tem nada. Olhou a segunda, não, não tem nada. Olhou a terceira, não, não tem nada. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a nossa vida, em meio às dores, é um processo. Quem não está acostumado a passar pela dor, também não saberá viver no dia da vitória, porque não existe vida só de vitória. Para você ter vitória, você precisa ter muitas derrotas. Para você ter vitória, você tem que enfrentar o vale da sombra da morte, para chegar do outro lado e dizer: eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me garantiu uma vitória. O Senhor é aquele que é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Ei, você que está nessa noite, que está no vale, que está no deserto, comece a crer no que o profeta está dizendo, porque ainda tem profeta nessa terra. As pessoas não querem mais acreditar no que se prega, porque elas têm tantas experiências traumáticas com quem está liberando a palavra, com o altar. Tem tanta gente descrente do altar, tem tanto crente descrente na igreja, que qualquer dia o apóstolo Luiz Hermínio falou: a gente não vai mais precisar pregar para o ímpio, a gente vai ter que começar a pregar para crente. A gente vai ter que começar a evangelizar crente, porque o crente que está sem fé, o ímpio não, o ímpio, na hora do vamos ver, na hora que a coisa pega, ele bate lá na minha porta e diz assim: ei, pastora, a senhora pode orar por mim? Queridos, os meus vizinhos batem na minha porta e pedem oração. Os meus vizinhos batem na minha porta e diz: se a senhora orar, eu creio que Deus vai responder. Querido, sabe o que é isso? Vida no altar. Quando você tem vida no altar, a responsabilidade é de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Tem ímpio batendo na sua porta? Tem ímpio te chamando para você aconselhar? Você tem se travestido como crente? Você é referência onde você passa? Ou você é uma referência de alguém chato, de alguém que vive reclamando, de alguém que está no trabalho chato pra caramba? E lá vem ela, ai meu Deus do céu, não sou eu não, né? Aí o segurança fala assim: não, lá vem ela, ó, não sou eu não. Sabe por quê, queridos? Quando você é abençoado por Deus, as pessoas querem se chegar a você, elas querem falar com você, elas querem receber oração de você. Sabe por quê? Porque você está tendo uma vida de chapes, uma vida com Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é quando o mundo olha para a gente e vê referência. Igreja é quando o mundo olha para a tua casa e pode dizer: ali um homem de Deus, ali uma mulher de Deus, ali uma pessoa séria, pode confiar. As pessoas têm visto você como uma pessoa séria ou como alguém que vive brincando na igreja? Eu não vim para exortar, nem é meu papel aqui, mas eu vim lembrar que nós como igreja, precisamos fazer a diferença nesse tempo. Precisamos fazer a diferença nesse tempo. Jabes começa com o início doloroso, mas termina com final de glória. Eu não sei qual é a dor que tem te prendido até hoje. Eu não sei qual é o trauma que tem te impedido até hoje de viver o extraordinário de Deus. Eu não sei em que momento você tem ficado cético. O pessoal do louvor. Em que momento você tem ficado cético em relação ao que você vive. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, mas eu quero te lembrar que esse Deus que faz milagres está aqui nessa noite e pode libertar você dessa dor.
O que a ciência não puder fazer, a gente entrega para Deus. O que eu não posso fazer com a minha profissão, Deus faz. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé nesse momento.